E se eu te dissesse que as maiores transformações na vida não vêm daqueles esforços gigantescos e drásticos, mas sim de mudanças tão pequenas que a gente mal percebe? Parece contraintuitivo, né? Pois é, mas essa é a ideia central por trás de hábitos atômicos. É uma filosofia que mostra como as menores sementes de mudança podem florescer e gerar resultados extraordinários. Vamos desvendar isso juntos? Para começar, vamos dar uma olhada nessa citação. Ela é de Dave Brailsford, o cara que fez o que parecia impossível. Ele pegou a equipe de ciclismo britânica, que era, digamos, medíocre por quase um século, e transformou numa potência mundial. E como ele fez isso? Com uma filosofia radicalmente simples, que ele chamou de agregação de ganhos marginais. A ideia era bem direta: buscar uma melhoria mínima, de apenas 1%, em absolutamente tudo o que eles faziam. Isso mesmo, só 1%. Parece quase nada, não é verdade? Mas aqui que está a mágica. O poder dessa abordagem está no efeito cumulativo. Pensa nisso como se fosse os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Uma melhora pequenininha, todo dia, pode não parecer grande coisa hoje, mas ao longo de um ano, nossa, os resultados são impressionantes. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Dá uma olhada nesses exemplos. Não era só sobre a aerodinâmica da bicicleta, não. Eles otimizaram áreas que ninguém nem imaginaria. O travesseiro perfeito para cada atleta dormir melhor, a forma correta de lavar as mãos para evitar resfriados, e chegaram a pintar o interior do caminhão da equipe de branco só para conseguir ver qualquer poeirinha que pudesse comprometer o ajuste fino das bicicletas. Cada detalhe, por menor que fosse, contava. E os resultados? Bom, foram simplesmente esmagadores. Em só 5 anos, a equipe dominou as Olimpíadas de 2008, levando para casa 60% das medalhas de ouro. Eles venceram o Tour de France 5 vezes em 6 anos. E olha só, entre 2007 e 2017, eles conquistaram incríveis 188 campeonatos mundiais. Isso prova de forma brilhante que pequenas melhorias, quando somadas, não levam a resultados pequenos, elas levam a uma dominação completa. Impressionante, né? Mas a grande questão é, por que essa estratégia funciona tão bem? A resposta está numa mudança de mentalidade fundamental. Focar em sistemas e não só em metas. E é aqui que a gente começa a entender por que muitas vezes nossos esforços iniciais parecem não levar a lugar nenhum. Para a gente entender isso melhor, vamos usar uma analogia bem poderosa. Imagina um cubo de gelo em cima de uma mesa, numa sala bem fria, a digamos menos 4 graus Celsius. Agora imagina que a temperatura começa a subir bem devagarinho, grau por grau. Menos 3 graus, nada acontece. Menos 2, ainda nada. Menos 1 grau, o gelo continua ali, sólido. Parece que todo esse esforço de aquecer a sala não está servindo para nada, certo? Mas aí, algo mágico acontece. A temperatura sobe para 0 grau. Só um grauzinho de diferença como todos os outros. E de repente, o gelo começa a derreter. A transformação não foi do nada. Foi o resultado de todo o trabalho que veio antes. Esse fenômeno tem um nome, sabia? É o platô do potencial latente. Sabe aquela fase super frustrante quando a gente começa um hábito novo, se esforça, mas parece que nada está acontecendo? É exatamente isso. Muita gente desiste aqui, no que o autor chama de vale da desilusão. Mas o ponto crucial é este: o trabalho não está sendo desperdiçado. Ele está sendo armazenado com uma energia potencial, só esperando para atingir aquele ponto de virada. E isso nos leva à distinção mais importante de todas: metas contra sistemas. Pensa assim, metas são os resultados que a gente quer alcançar, tipo vencer uma corrida. Sistemas são os processos que levam até lá, o plano de treino diário, por exemplo. E aqui está o pulo do gato. Vencedores e perdedores muitas vezes têm as mesmíssimas metas. O que realmente diferencia eles, o sistema que eles seguem. Focar no sistema é o que garante o progresso contínuo, mesmo muito depois daquela motivação inicial da meta ter sumido. Aliás, se você está gostando do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Ok, a teoria é poderosa, a gente já entendeu. Mas a pergunta de $1 milhão é, como a gente aplica isso na prática, no dia a dia? Felizmente, o livro nos dá um guia de ação super claro, dividido em 4 leis bem simples para construir bons hábitos e, claro, quebrar os ruins. E as 4 leis são: primeiro, torná-lo óbvio. Segundo, torná-lo atraente. Terceiro, torná-lo fácil. E quarto, torná-lo satisfatório. Pense em cada uma dessas leis como uma alavanca que a gente pode puxar para influenciar nosso comportamento e tornar os bons hábitos quase automáticos. A primeira lei foca nos gatilhos. A maioria dos nossos hábitos é acionada por sinais visuais no nosso ambiente. É por isso que às vezes a gente nem pensa em comer o biscoito até ver o pote ali na bancada. Então, para construir um bom hábito, o gatilho para ele precisa ser o mais óbvio possível. E tem 2 táticas incríveis para isso.
Uma é o empilhamento de hábitos, que é basicamente ancorar um hábito novo a um que já existe. A outra é o design de ambiente. Isso significa reorganizar o nosso espaço para que as escolhas certas sejam as mais fáceis. Quer praticar mais violão? Não deixa ele guardado, deixa no meio da sala. As chances de pegá-lo para tocar aumentam e muito. A segunda lei é toda sobre motivação. Nosso cérebro é movido pela antecipação de uma recompensa. Aquele pico de dopamina, sabe, o neurotransmissor do desejo, ele acontece antes da gente conseguir o que quer, não depois. Então, quanto mais atraente um hábito parecer, maior a chance da gente realmente ir lá e fazer. E como tornar um hábito atraente? Uma tática ótima é o agrupamento de tentações. Você combina algo que precisa fazer com algo que quer fazer. Por exemplo, só se permitir ouvir aquele podcast favorito enquanto está na academia. Outra forma super poderosa é se juntar a uma cultura onde o hábito que você quer é o comportamento normal. Quando todo mundo ao seu redor se exercita, isso se torna bem mais atraente e, bom, normal. Agora, a terceira lei abraça uma verdade universal. Todos nós somos um pouco preguiçosos. O nosso cérebro é programado para seguir a lei do mínimo esforço. E em vez de lutar contra isso, a gente pode usar essa característica a nosso favor, tornando os bons hábitos ridiculamente fáceis de começar. Reduzir o atrito é a chave aqui, e a regra dos 2 minutos é simplesmente genial para isso. A ideia é que qualquer hábito novo deve levar menos de 2 minutos para ser iniciado. Quer ler mais? A meta não é ler um capítulo, é ler uma página. Quer correr de manhã? A meta não é correr 5 quilômetros, é calçar os tênis de corrida. Por quê? Porque o objetivo é dominar a arte de começar. Depois que a gente começa, o resto flui bem mais fácil. E, finalmente, a quarta lei, que fecha o ciclo do hábito. Para que um comportamento seja repetido, o cérebro precisa sentir que aquilo foi recompensador. E aqui está o problema. Muitos hábitos bons, tipo ir à academia ou economizar dinheiro, têm recompensas que demoram para chegar. A solução? A gente precisa encontrar uma forma de ter uma pequena dose de satisfação imediata. O reforço imediato é tudo, e a tática mais poderosa para isso é o rastreamento de hábitos. O simples ato de marcar um X num calendário depois de completar um hábito cria um feedback visual de progresso que é super satisfatório. E o mais importante, isso cria uma corrente. E depois que se tem uma corrente de vários dias, a última coisa que a gente quer é quebrá-la. Manter a corrente acaba se tornando a própria recompensa. Até agora, a gente falou sobre como mudar o que se faz, mas isso nos leva ao conceito mais poderoso e profundo do livro, de verdade, porque a transformação mais duradoura não acontece mudando as ações, mas sim mudando quem a gente acredita ser. A verdadeira mudança de comportamento é, no fundo, uma mudança de identidade. A questão a se fazer não é o que eu quero alcançar, mas sim quem eu desejo me tornar. O objetivo final não é ler um livro, é se tornar uma pessoa que lê. O objetivo não é correr uma maratona, é se tornar uma pessoa que corre. Faz sentido? Olha, esse exemplo é perfeito para ilustrar isso. Pensa na pessoa que diz, estou tentando parar de fumar. Ela ainda se identifica como fumante, entende? Agora pensa na pessoa que diz, não obrigado, eu não fumo. Ela adotou uma nova identidade. A linguagem que a gente usa revela nossas crenças mais profundas, e são essas crenças que impulsionam o comportamento a longo prazo. E o ponto crucial é este: cada pequeno hábito não apenas produz um resultado, ele também funciona como uma prova, uma evidência de uma identidade. Cada treino é um voto para se tornar uma pessoa ativa. Cada página lida é um voto para se tornar um leitor. Com cada pequena ação, a gente está moldando a pessoa que deseja ser. E, no final das contas, tudo se resume a essa imagem poderosa. A grande transformação não vem da última martelada que quebra a pedra. Ela vem da persistência, da acumulação de centenas de pequenos esforços que, no momento, pareciam não fazer diferença nenhuma. Então a pergunta que fica é: quais pequenas marteladas, quais votos diários podem ser dados hoje para construir a identidade de amanhã? Para não perder o próximo vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho.